É o seguinte, hoje nós vamos falar como que a saúde mental, que nem eu comentei lá, né, pode ajudar na questão financeira, na questão de relacionamento, tudo mais. Muito do conteúdo que eles vão entregar aqui para nós, e inclusive isso é um privilégio, é entrega de forma paga. Exato. Entende? É entregue de forma paga, as pessoas pagam para ouvir isso que eles vão falar. Então eu já de antemão já agradeço por vocês aí, na humildade aí, estar com a gente. Gratidão. Muito obrigada. Valeu aí. Você falou uma coisa que me fez lembrar como que a gente começou nesse movimento, né? Então, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele realmente transforma vidas. E, lógico, nós fomos os primeiros, por isso que a gente hoje dissemina essa ideia. Então, a nossa vida e a vida da nossa família foi transformada através do autoconhecimento. Olha só. Em 2015, eu era funcionária pública da Copel, tinha um cargo estável, ganhava super bem, mas eu não me encontrava feliz e realizada. Nem no casamento, porque nós estávamos numa crise, nós temos 20 anos de casados. Uau, em 2015 a gente passou por uma crise muito forte no casamento. E também no trabalho, eu estava me sentindo assim totalmente desmotivada no meu trabalho, não via sentido naquilo que eu fazia. Sou socióloga de formação, trabalhava como socióloga, mas o que eu fazia na prática não me preenchia. E eu falo isso porque eu sei que existem muitas pessoas hoje que se encontram nessa situação, que se encontram em crise de relacionamento, que se encontram totalmente deslocadas no trabalho dela, na carreira, o que eu faço, eu não encontro o meu propósito, né? E tudo isso se transformou a partir do momento em que nós descobrimos o autoconhecimento. Eu fui fazer um curso, uma pós-graduação em gestão de pessoas, lá eu conheci o coaching. Então, minha primeira formação em desenvolvimento humano foi em coaching. E depois eu fui me aprofundando em várias áreas afins, que é a programação neurolinguística, a hipnoterapia, a psicologia positiva, depois fui fazer psicanálise, enfim. E aí, a partir desse momento, tudo começou a mudar. É claro que o autoconhecimento ele é uma jornada. Então, nós ainda estamos nessa jornada e nós, assim, gostamos muito disso porque a gente se realiza exatamente nessa construção. Cada coisa que a gente aprende, que a gente descobre, a gente aplica na nossa vida com os nossos filhos e a gente colhe os frutos. Então, a nossa jornada começou em 2015, mas ela não vai terminar enquanto a gente estiver aqui, né? Perfeito. E aí, assim, a partir daí a gente começou a se relacionar melhor, entendendo mais a mente do outro, os padrões de comportamento, por que que você se comporta dessa forma, por que que você tem esse gatilho emocional, como que a gente pode fazer para se relacionar melhor, entendeu? Olha aí. E eu fui buscar a minha realização profissional. Então, eu comecei o meu plano de transição de carreira em 2016 e só concretizei em 2019. Por quê? Porque eu quis fazer uma coisa planejada, estruturada, né? A gente se calçou, principalmente financeiramente, para fazer isso. E assim, eu escuto de um autor que a gente segue e ele fala o seguinte: a pior forma de você querer ganhar dinheiro é trabalhando. Porque você não pode trabalhar por dinheiro, você tem que trabalhar por satisfação. Satisfação. Você tem que fazer algo que você gosta, porque o dinheiro é consequência. Olha aí. Então hoje eu vejo isso, eu vivo isso e eu acredito nisso. Porque todos nós nascemos com talentos, com habilidades, todos nós temos algo a contribuir da nossa forma. E o reconhecimento e o dinheiro, ele vai vir como consequência. Como consequência. Lembra? Olha, eu vou falar pra você, viu? Não, isso deixa até a gente... Tá, pode terminar o programa, vamos embora. Não, mas é muito... Foi suficiente, né? Não, e isso daí, eu acho que tem muita gente que tá travada. Aprofundou? Sim. Né? Tá ouvindo, ou, né? Tá travada e assim, fala, eu preciso de realização pessoal, eu preciso seguir a minha vocação. Às vezes a pessoa está num ambiente que ela não se identifica, né? E aí aquilo causa muito estresse. A pessoa ela não consegue produzir o quanto ela é capaz, né? E aí você deu esse salto na carreira e não é fácil, né?
Hoje para você decidir isso, né? Não foi fácil, né? Empreender no nosso país, né? A gente sabe que não é fácil, mas cada minuto, cada momento vale muito a pena. E se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. E é assim, é o que eu falo, você passa 1/3 da sua vida, no mínimo, né? Quem trabalha na iniciativa privada, pública, no seu trabalho. Então, fazendo algo que você não gosta, sentindo mal com aquilo, é você jogar a sua vida no lixo, na minha opinião, né? E eu me sentia muito presa pelas minhas crenças, pelos meus paradigmas do que eu trazia antes do ambiente que eu vivi, da minha família. Então, assim, eu cresci num ambiente em que carteira assinada é a coisa mais importante que existe. É a segurança. É a segurança. Então, assim, quando eu fui estudar para concurso, eu fui criticada porque a minha família e várias pessoas próximas de mim falavam que não ia dar em nada, que todo concurso era fraude. Quem indica? Era fraude. Aí quando eu passei, não, agora você não pode sair. Então, por mais deu sorte, né? Deu muita sorte. Deu muita sorte. Passou em 3, mas deu muita sorte. Pois é. Escolhe entre os 3 que você quer. Então, por mais que você esteja sofrendo, você tem que aguentar e se aposentar. E eu via naquele ambiente várias pessoas tristes, depressivas. Com a bengala, né? Que é o concurso ali. Exatamente. Ali. Esperando a data da aposentadoria. Então, uma pessoa que ela chegava no trabalho, ela não via a hora de chegar às 6 horas. Aí chegava às 6 horas, ela não via a hora de chegar sexta-feira. Aí chegava sexta-feira, não via a hora de chegar às férias. E depois da aposentadoria, eu falei, gente, não é isso que eu quero pra mim. Né? E aí você vai abrindo a mente, vai abrindo a consciência e vai vendo que tem vida, né? E que aquelas crenças que você carregava e que não te servem mais, você pode atualizar. Você pode abandonar, né? Você pode abandonar. A verdade dos seus pais não precisam ser a sua verdade, né? A verdade da sua família não precisa ser a sua verdade. Sempre honrando e respeitando a sua história. Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente tem a gente tem uma obrigação moral de superar os nossos pais. A gente tem que superar, sabe por quê? E o desejo deles também é isso, né? Facilidade. E eles também querem isso, né? Olham pra nós e falam, tomara que você chegue mais longe do que eu cheguei, né? Sim. Então, um livro muito bacana é Os Segredos de uma Mente Milionária. Ele trata bem assim, as crenças de quando você era criança. Muitas vezes, né? Tem um exemplo muito bacana no livro que é um rapaz que cresceu, se formou e ele trabalhava durante um período, juntava um dinheiro e depois ficava sem trabalhar até que aquele dinheiro acabasse. Né? E até que ele identificou essa crença que ele tinha, né, que veio dos pais dele, ele continuou vivendo esse padrão de vida, né? O pai dele construía casas, penhorava tudo que tinha, quando vendia, vinha aquele bolo de dinheiro e ele ficava vivendo daquilo sem trabalhar até que a situação apertasse de novo. Quando ele identificou essa crença, né, ele conseguiu ressignificar, né, mudar aquilo, identificar que, isso aqui era uma verdade do meu pai, isso aqui não é uma verdade pra mim. E eu entendo isso hoje. E conseguia seguir a vida, né? Quantas pessoas por aqui que estão assistindo a gente ou que vão assistir, talvez num momento como esse não olham e conseguem mudar a jornada de vida, né? O Altair fala uma frase aqui muito interessante que é: alguns episódios desse podcast e de outros podem adiantar, 5, 10 anos da sua vida. E a gente acha que isso é uma venda muito gigante, tá prometendo demais para um episódio. Mas quando a gente se depara com alguém que tem conhecimento suficiente para mudar a nossa visão, a nossa direção, isso te adianta, meu. Você vai ficar mais 10 anos aí errando, 10 anos vivendo uma prisão, para que isso? Isso é verdade. Exatamente.